Amém ou não amém? Amém. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Depois, no final, se der tempo, a gente louva o Senhor com mais uma canção. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 17, nós leremos a partir do verso 45. 1 Samuel 17. Fiquei muito feliz quando o pastor virou para mim e falou assim: pastor, fica à vontade, Deus te usar. Aí, eu pensei assim, ele não me conhece. Vai dar da meia-noite nós saímos daqui, amém ou não amém? E tá vendo? Tem bastante crente aqui, pastor. Amém. Não, mas antes disso nós vamos sair daqui, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17, verso 45, diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com um dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos, os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47 diz: Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Só até aqui, feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez, diante da Tua presença, por meio da Tua palavra, nos encontramos, pedindo ao Senhor, Pai, fala conosco. Senhor, o Senhor sabe que não há nada em mim que possa trazer alguma transformação de vida efetiva na vida dos Seus filhos, Pai, senão Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, que a voz da minha natureza, a voz da minha vontade seja anulada para que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Assim, Senhor, teremos a certeza de que iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala conosco, Pai, por amor do Teu nome. Pai, que cada um dos Seus filhos e filhas que passaram por essas portas, Senhor, saiam daqui revestidos com o Teu poder, reanimados pela Tua graça, fortalecidos na Tua unção e prontos, Deus, para vencer os gigantes que se levantam contra a vida deles. Que possamos viver, Deus amado, o propósito do Senhor e cumprir a Tua vontade. Para isso, derrama sobre nós o Teu poder. É o pedido que Te fazemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Bom, queridos, o tema da mensagem que o Espírito Santo me direcionou a ministrar nessa noite é: agora vença o gigante que te desafia. Agora vença o gigante que te desafia. Depois dessa palavra, você vai poder sair daqui, em nome de Jesus, pronto para vencer os gigantes que te desafiam. Todos nós enfrentamos gigantes todos os dias. Todos nós. Todos nós. E até para que nós entremos nessa palavra com mais entendimento, é necessário compreendermos o seguinte: os gigantes são problemas, são lutas, são dificuldades, são situações tão complexas que parecem impossíveis para nós vencermos. E de fato, alguns deles são impossíveis que você e eu vençamos. Mas graças a Deus o Senhor dos Exércitos está conosco, amém ou não amém? E eu quero convidar você para receber essa palavra, mas tomar posse de tudo que Deus liberar aqui nessa noite. Então não fica comendo mosca, amém? Então quando a palavra for liberada, uma profecia for liberada, toma posse em nome de Jesus. Não deixa passar batido não, para você sair daqui em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para viver a vitória em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Então, desafios nós enfrentamos todos os dias. Esses desafios, alguns deles são gigantes que se opõem contra nós. E eu quero convidar você a entender comigo, em primeiro lugar, o que é desafio. Desafio é situação ou grande problema a ser vencido ou superado. Como eu disse, todos nós temos desafios e gigantes que se opõem a nós. E eu quero convidar você a pensar qual é o problema nesse momento da sua vida que está diante de você como um gigante. Talvez seja na sua vida financeira, sabe, uma dificuldade muito grande, dívidas, contas, problemas para poder resolver a sua vida financeira e deixar tudo em ordem. Isso é um gigante, e um gigante terrível, que se não for vencido, provavelmente vencerá algumas áreas da sua vida.
E em nome de Jesus eu profetizo, se há gigante na sua vida financeira, nessa noite ele cairá por terra em nome de Jesus Cristo. De repente é um gigante na sua vida sentimental. Sabe, você está com a sua vida sentimental abalada, algo aconteceu, de repente um namoro que acabou, um relacionamento que chegou ao fim, um casamento talvez que faliu, gigantes se levantaram contra você na sua vida emocional, sentimental, e você se vê abalado, se vê amedrontado com tudo o que aconteceu, com os gritos do gigante. Qual é o gigante que tem se levantado contra você? De repente é o gigante tentando impedir o avanço do seu ministério. De repente é o gigante tentando impedir o fluir, sabe, daquilo que Deus colocou na sua vida. Quando nós olhamos o nosso texto dessa noite, nós vemos que os exércitos de Israel estavam amedrontados, apavorados. Eles se esconderam atrás das fileiras, se esconderam atrás das montanhas, com medo do exército dos filisteus, por causa de um gigante que gritava dia após dia, convocando alguém que fosse até ele lutar. E a palavra do gigante foi: enviem um guerreiro até mim, e se esse guerreiro me vencer, nós os filisteus serviremos a vocês. Mas se eu vencer esse guerreiro, vocês serão nossos servos, vocês serão nossos escravos. E todos os dias, você sabe bem disso, o gigante se colocava no meio do vale e gritava lá, e esbravejava, clamando por um homem que o enfrentasse. Os gritos do gigante começaram a amedrontar, a apavorar aqueles homens. E não à toa, aquele gigante era alguém muito poderoso, muitíssimo poderoso. Um homem de 2,70 metros de altura, por incrível que pareça, uma realidade. E não 2,70 metros de altura por causa de uma anomalia genética. Nós sabemos que existe a síndrome do gigantismo, onde a pessoa cresce demais. Fique tranquilo, eu não tenho isso, tá? Apesar de ter crescido muito, tenho 2 metros de altura. Quantos metros o pastor tem? Só tem 2, não tem mais de 2 não. Mas a síndrome do gigantismo faz com que a pessoa cresça de uma forma desordenada, gera anomalias, sabe, o coração da pessoa é desproporcional, a pessoa não tem saúde, e jamais poderia ser um guerreiro, e principalmente um guerreiro invicto, como era o gigante filisteu. Golias era o maior e o mais poderoso de todos os guerreiros do exército filisteu. Era de se ter medo desse homem. Pensa comigo, a armadura do cara, a couraça do cara pesava 70 quilos, a lança do cara 30 quilos, a ponta da lança 7 quilos. Imagina se ele está com a lança daquela no seu peito. Eu peso 112 quilos. Imagina você que tem aí os seus 60 quilos, 50 quilos. As irmãs aí com 40 e tantos quilos, tomam uma lançada, até as irmãs falando, amém, recebe aí, que já está começando a liberar a profecia. Você toma uma lançada dessa no peito, meu irmão, 30 quilos de lança, com um homem de 2,70 metros, toda a armadura de Golias, juntando o peso dele, corporal, mais o peso da armadura, incríveis 300 quilos. Imagina a força daquele homem para projetar aquela lança, e se ela pega no peito de uma pessoa com seus 60, 70 quilos, projeta aquela pessoa, lança aquela pessoa muito longe, com certeza. Pensa, Golias tinha todo esse poder de fogo. Imagina, escudo 20 quilos, capacete 20 quilos, ou espada 20 quilos, melhor dizendo, escudo 30 quilos, capacete 20 quilos, couraça 70 quilos. Imagina. Aí aparece Davi diante dele. Olha, pensa comigo. Um menino de aproximadamente entre 15 e 17 anos, segundo os historiadores. 1,65 m de altura. Aproximadamente 65 quilos. Para desafiar um gigante. Meu irmão, não sei se alguém tem problema com isso aqui, mas eu pratico um esporte chamado jiu-jitsu. E amo esse esporte, gosto muito. Gente, existe categoria para isso. O cara pode ser o mais fera dos guerreiros, mas ele não luta com alguém do meu peso. Pode ser muito bom, mas se ele tiver 60 quilos, não vai lutar comigo. Ele não vai competir comigo, que tenho 112 quilos. Agora pensa um menino se aproximando diante daquele gigante, vendo aquele gigante, o gigante gritando, todo mundo com medo.
Os irmãos de Davi, fortes, poderosos guerreiros, todos escondidos junto com o exército de Israel. E Davi chega e pergunta: quem é esse filisteu incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Sabe qual é o nome disso? Fé. Sabe qual é o nome disso? Visão espiritual. Alguns de nós olhamos para os nossos problemas, olhamos para as nossas dificuldades e nós não vemos a glória do nosso Deus, nós vemos o tamanho do problema. E aí ficamos desesperados porque o problema é grande demais para nós resolvermos. Alguns aqui têm gigantes que, se outros fossem enfrentar, não precisava nem enfrentar. Só de olhar, só de ouvir os brados do gigante, já sairiam correndo. Mas aqueles que creem em Deus, aqueles que confiam no Senhor dos Exércitos, aqueles que sabem que o Deus de Jacó está conosco, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, nós não tememos porque temos Ele conosco. E mais, é um detalhe a ser percebido. Naquele tempo, Davi tinha o Senhor dos Exércitos com ele. Hoje, você tem o Senhor dos Exércitos em você. Ah, não, você não entendeu isso. Se você entender, você ia explodir. Vou reformular essa fala. Jesus chega para os discípulos dele e fala assim: importa que eu vá, porque se eu não for, o Pai não enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita, presta atenção, ele habita no meio de vocês. Mas quando eu for, ele estará em vocês para sempre. Davi tinha o Senhor dos Exércitos com ele. Falta você, às vezes, talvez entender que o Senhor dos Exércitos não só está conosco, o Senhor dos Exércitos está em nós. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, não de modo externo, distante, longe, alto demais. Não, o Deus dos Exércitos, o Senhor de Davi, o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó, habita em você, habita em nós. Sabe qual é a grande questão? Nós não desfrutamos daquilo que não entendemos. Nós só conseguimos desfrutar daquilo que entendemos. Pensa, uma pessoa recebe uma herança, mas não sabe que tem direito à herança. Ela vai desfrutar dessa herança, sim ou não? Não, a menos que ela fique sabendo que tem direito à herança. E a partir do momento que ela sabe que tem direito à herança, ela precisa correr atrás dos direitos legais dela. Às vezes falta para nós crentes entendermos isso. Você talvez até saiba que tenha direito a uma herança. Olha, a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você entende o que isso significa? O reino de Deus pertence a nós. Somos filhos de Deus por adoção. Fomos enxertados à videira. Nós somos Israel espiritual de Deus. Nós temos em nós uma autoridade que o mundo não tem. Uma aliança que o mundo não tem. Mas só desfrutamos disso quando entendemos essa verdade. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem um pai. Fale, ele é maior que todos. Cara, esse texto mexe comigo, pastor. Quando que eu acho que é muita marra, é muita onda. Sabe, eu tenho 2 filhas, uma de 2 anos e uma de 8 anos. A minha filha de 8 anos, ela acha que eu sou o cara mais forte do mundo. E ela passa isso para a pequena, que a pequenininha já está começando a achar também. Ela acha que eu sou o homem mais forte do mundo. Ela acha que eu consigo tudo. Eu abro uma garrafa, eu abro um vidro de maionese. Ela fala, sabia que o meu pai ia conseguir. Ele é muito forte. Quando eu estou com a autoestima baixa, eu viro e falo, filha, tem um pouquinho de músculo aí nas costas. Ela, tem um monte, pai. Eu falo, ei, isso aí, filhona. Jesus vira, fala assim: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém pode arrebatá-las. Presta atenção, tem ovelha de Cristo aqui. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Quem me deu essas ovelhas foi o meu Pai. O meu Pai é maior que todos. Olha Jesus tirando onda, pastor. Jesus olhando e falou, o meu Pai é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Coloca a mão sobre o seu peito assim e fala, não importa o tamanho do gigante. Fala assim, ó minha alma, confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. O meu Pai está comigo.
Se você crê nisso, libere um som de glória, exalte ao Senhor. Aleluia! Mas vamos lá, nós precisamos entender quais foram as estratégias que Davi utilizou para vencer essa batalha. Nós temos que compreender, porque aí nós vamos poder colocar em prática. Nós precisamos compreender ou observar o caminho que esses homens e mulheres de Deus da Bíblia, e os que vieram posteriores à Bíblia também, o caminho que eles trilharam para chegar ao sucesso, à vitória. E olhando onde eles acertaram, acertamos. E olhando onde eles erraram, fugimos do erro. E isso é muito interessante, importante ser ressaltado. Nós olhamos para a Bíblia e vemos que os heróis, os nossos heróis ali, cometeram vários erros. Olhamos para a Bíblia e vemos as falhas dos nossos heróis, e Deus não fez questão de tirar elas, deixou todas as falhas de todos os nossos heróis da Bíblia. Por quê? Porque Ele queria nos ensinar que eles eram seres humanos, assim como você e eu. Ele queria nos ensinar que nós podemos acertar sem errar, é só trilhar o caminho certo, é só observar onde pisou e estava firme. Então, quando olhamos para Davi, vemos o seguinte, algumas lições que Davi nos ensina para vivermos a vitória sobre o gigante que se levanta contra nós para nos desafiar. Davi, ele venceu o desafio, em primeiro lugar, com uma visão espiritual aguçada, com discernimento espiritual. E alguns crentes talvez não entendam o que significa visão espiritual e discernimento espiritual. Visão espiritual aponta para a fé, é aquele andar não por vista, mas pela visão. Não é o que você está vendo. Davi não ficou olhando para o gigante, ele olhou para a vitória sobre o gigante. Davi não ficou olhando para o que o gigante ia fazer, ele olhou para o que Deus iria fazer com aquele gigante. Isso é olhar por visão e não por vista. Nós carregamos isso, falamos muito isso. Nós vivemos dizendo assim, não, nós temos que andar por fé, temos que andar por fé, temos que andar por fé. E Deus sempre nos dá oportunidade de vivermos essa fala. Nós falamos, temos que andar por fé. E aí se levanta um gigante contra você, na sua saúde. E aí você vira e fala, por que Deus permitiu? Por quê? Por que só comigo acontecem essas coisas? Eu preciso, Deus me responde, porque eu tenho que viver esse tipo de coisa. Tem tanta gente ruim. Já viu crente falando isso, pastor? Às vezes chegam uns crentes no gabinete pastoral lá. Fala assim, pastor, eu sei que eu não sou a melhor das pessoas, mas eu não consigo entender por que eu tenho que passar por isso. Tem tanta gente pior que eu. Aí eu falo, peraí, não precisa nem continuar. Você precisa passar por isso por causa desse pensamento. Você acha que tem alguém pior que você. Alguns crentes ainda não entenderam o que é ser cheio do Espírito Santo. Alguns crentes pensam que ser cheio do Espírito Santo é assim. Desci do monte hoje. Toque em mim que você vai ver a cura acontecer. Estou cheio. Estou cheio da unção. Vira e fala assim, se passar uma formiga aqui, eu der uma cusparada nela, eu batizo ela com o Espírito Santo. Está cheio de si. Não é do Espírito Santo. A minha Bíblia diz, e a sua também, que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer ver alguém cheio do Espírito Santo? É aquela pessoa que olha e diz assim, eu estou passando por isso, eu merecia coisa pior, mas a graça me alcançou. Vai ter que ficar 7 dias no hospital. 7 é pouco. Amém. Obrigado, Jesus. Só 7 dias. Fala 7 dias para alguém no hospital, a pessoa fala, está amarrado o demônio. O diabo usou a boca do médico, mas eu repreendi. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Deus sabe, aí vira um serubim, a mistura de querubim com serafim. Deus sabe quanta obra eu ainda tenho para fazer. Lógico que Deus sabe. Quem determinou foi Ele, quem escreveu foi Ele. O negócio é, quando Deus está tratando o exterior, o interior já está sendo tratado há um bom tempo.
Entender estar cheio do Espírito Santo é: eu não mereço nada mais que condenação, mas a graça me alcançou pelo precioso sangue de Jesus. Hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu vivo e tudo que eu recebo é pela graça. Não há mérito em mim. Sabe por que o Evangelho não é apaixonante para todo mundo? O verdadeiro Evangelho não é apaixonante para todo mundo. Por que a Batista Livres em Cristo tem cadeiras vazias no meio de semana? Por que a Metodista do Jardim Amália tem cadeiras vazias no meio de semana? Porque o Evangelho não é apaixonante, não rasga o coração de todos por amor ao Evangelho verdadeiro. Onde o Evangelho verdadeiro é pregado, tem pessoas que até gostam da igreja, mas o pastor cisma de ficar pregando. Eu acho que tem que falar coisas boas. A gente já passa uma semana inteira cansado, cheio de luta, cheio de provação. Chega na igreja e ainda fica ouvindo sobre pecado, sobre arrependimento. Tem gente que não servia para ser discípulo nem de Jesus Cristo. Qual foi a ordem do mestre? Vão e preguem o arrependimento. Só pastor duro. Meu irmão, lá na igreja lá tem um tal de gente dizer, não, que o pastor prega umas... Não, o povo assim, uma boa parte, ainda tem uns que falam mal, né? Uma boa parte ainda fala assim, não, o pastor é bênção, é o que o couro come, come mesmo, mas come na pressão, pastor. É marreta, cajado, mas que dia que é o dia do mel? O dia do mel é quando chegar no céu. Enquanto estiver passando pelo deserto da vida, é tratamento de Deus. Não serve nem para ser discípulo de Jesus. Preguem o arrependimento. Só fala palavra dura, o pastor tem que pregar umas coisas boas. Tem que falar de umas vitórias. Eu quero quero que fale de vitória. Aqui, Vitória, vem. Cai tudo em mim. Vem, Vitória. Eu recebo. Agora, quando ouve assim, arrependa-se. Deus tem visto a sua debilidade. O Deus que enxerga com olhos como chamas de fogo, não é impedido pela escuridão do seu quarto. Não é impedido pela escuridão da noite. Os olhos dele veem todas as coisas. Arrependa-se. O que a sua esposa não vê no computador, Deus vê. O que ela não vê no celular, Deus vê. O que os seus pais não veem, Deus vê. O que o seu marido não vê, Deus vê. O que o patrão não vê, Deus vê. O que o seu pastor não vê, Deus vê. E aí quando você ouve, arrependa-se, você diz, essa palavra não é para mim. Essa palavra não é para mim. Um crente vazio do Espírito Santo sempre vai achar que uma pregação de arrependimento não é para ele. Um crente cheio do Espírito, convencido do pecado, da justiça e do juízo, sempre vai entender. O que você fez hoje? Orei menos do que eu deveria orar. Eu tinha pensamentos impuros. Eu me arrependi deles. Me arrependi de não ter orado o quanto eu deveria orar. Mas eu não fiz o que eu deveria fazer. Tem almas perecendo. E eu pensando em mim, olhando o tempo todo para o meu umbigo. O que você merece? Eu mereço condenação e juízo. O que você recebeu? Eu recebi graça e misericórdia. É por isso que tem gente que é tão grato a Deus, pastor. Tem gente que é tão grato a Deus porque está cheio do Espírito Santo. E aí eu cresci, delicadamente falando, eu cresci em uma denominação onde era assim. Os meus pais são pastores. Eu cresci em uma denominação onde eu ouvia assim: você não fala em línguas? Então você não é batizado com o Espírito Santo. Você não fala em línguas? Então você não é cheio do Espírito. E eu ficava indignado com aquilo. Até que um dia eu parei para poder reparar Jesus. Eu não li nenhum Shurikanta Lavassaia. Eu não li nenhuma Kibalamacia. Não li nada disso. Eu falei, Jesus não falava em línguas, mas era cheio do Espírito. Um dom não pode definir se a pessoa é cheia ou não.
Tem gente que canta e não é cheio do Espírito. Tem gente que prega e não é cheio do Espírito. Tem gente que dança e não é cheio do Espírito. Tem gente que faz um monte de coisa e não é cheio do Espírito. Mas tem gente que não canta, não prega, não dança, faz nada diante dos holofotes. Mas se você chegar aqui no culto de intercessão, no dia da oração, na escola bíblica dominical, está aqui. Ah, meu irmão, cadê o irmão que está aí nos slides aí? Eu vou fazer o que o Espírito Santo está mandando. Se for a última vez que eu vier aqui, pastor, vai ser a última bem dada, bem feita. Tem crente que quer adorar a Deus no ministério, que quer ser enviado. Pastor, estou tantos anos na igreja, não me consagra. Estou tantos anos na igreja, o pastor não me dá um ministério. Já viu aquele povo que, irmão, tem menos tempo que eu na igreja, já está fazendo um monte de coisa. Tem gente que quer subir no altar para poder ministrar o louvor, tem gente que quer vir na frente para dançar, tem gente que quer tocar instrumento, tem gente que quer pregar, tem gente que quer fazer tudo. Só não quer ter vida de oração. Só não quer ter vida de consagração. Só não quer aparecer na escola bíblica dominical. Domingo é muito cansativo. Eu não sei como é que é aqui, né? Mas domingo é muito cansativo. Trabalha a semana inteira. Estudo? Muito cansativo. Ei, adorar a um Deus que nós não conhecemos é idolatria. Vou repetir. Adorar a um Deus que não conhecemos é idolatria. E sabe o que o verdadeiro Deus sente pela idolatria? A Bíblia diz que Deus odeia, abomina a idolatria. Adorar a um Deus que nós não conhecemos é idolatria, porque você vai estar adorando alguém que não é o Deus verdadeiro, não é o Deus bíblico. Nós queremos vencer gigantes. Nós queremos vencer as barreiras. Nós queremos passar a muralha de Jericó da nossa vida. Nós queremos atravessar o Jordão da nossa história e viver a conquista, e viver a bênção, e viver a prosperidade. Nós queremos que o céu se abra sobre nós e que Deus derrame as chuvas de bênção sobre nós. Mas nós não queremos o que o Evangelho propõe. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não negar a si mesmo, quem não deixar pai e mãe, olha, Jesus falou as coisas mais preciosas para alguém que tem amor no coração. Pai, mãe, filhos, e aí ele ainda coloca bens e propriedades. Se você não deixar as coisas mais importantes que você considera na sua vida, por causa de Cristo, não for capaz, ele disse, então você não é digno de mim. E aí tem uns espertinhos, pastor, que quer fazer papel de diabo, né? Quem foi que usou a Bíblia contra a Bíblia? O diabo no deserto, lembra? Tentação. Está escrito, dará ordem aos seus anjos. Olha, ele tentando usar a palavra contra a palavra. Jesus era o verbo encarnado. E ele querendo usar o logos para poder tentar atingir o rema de Deus. Aí tem uns espertinhos que viram e falam, essa palavra é para mim. Essa parte, pega quase com uma caneta espiritual e fala, essa parte é minha. Deixar pai, mãe, filho, filha, bens, propriedades. Deixar a esposa, deixar o marido que está perturbando minha cabeça. Não é isso que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe, negue-se a si mesmo. Mas pastor, é um beberrão. Ore, jejue, chore, rasga o seu coração diante de Deus. A mãe de Agostinho de Hipona orou por ele 30 anos. O homem na bebedeira, o homem na orgia, o homem nas boates da vida. E a mãe dele orando. Salva o Agostinho, Senhor. Salva o Agostinho, Senhor. Salva o Agostinho. 30 anos. Sabe qual é o negócio? Nós somos o evangelho imediatista. Nós queremos orar agora, sair daqui e o milagre aconteceu. Só que Deus não dá milagre para quem não está pronto para carregar. O barco na travessia do lago de Genezaré, do mar da Galileia, foi uma prova de Deus para fortalecer a fé dos discípulos. Primeira vez ele estava dentro do barco, dormindo tranquilamente.
e o barco começou a quase afundar. Vocês sabem bem da história. Uma outra oportunidade, se Deus assim permitir, tem uma pregação tremenda de Deus dentro desse texto. O barco começa a sacudir e vai quase afundando. De repente chega um dos discípulos: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Jesus levanta sem dar nenhuma palavra para eles. Isso é interessante, porque Jesus não fala nada com eles primeiro. Jesus levanta, vai até a ponta do barco: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Depois que Jesus faz o milagre, Jesus volta e fala: por que vocês estão com tanto medo? Por acaso vocês não têm fé? Meu irmão, eu fico imaginando Jesus passando por aqueles homens sem dar uma palavra. Sabe por quê? Tem gente que fica buscando uma resposta de Deus. Deus fala comigo. Mas não consegue compreender que o silêncio de Deus fala mais alto que qualquer palavra. Deus, eu faço ou eu não faço? Deus não fala nada. Deus, eu faço ou eu não faço? Deus não fala nada. Deus, eu faço ou eu não faço? Deus não fala nada. Sabe o que Deus está falando? Nada. Não, Ele está falando. Sabe o que Ele está dizendo? Espera. Tem gente que não entende que Deus fala sim, fala não e fala espera. Deus, o que eu faço? Você está esperando nada ou tudo? Eu vou ou não vou? Vai ou não vai? Mas e quando Ele fica em silêncio? Ele está dizendo, espera. Sabe por quê? Eu estou tratando você antes de tratar a tempestade. Eu estou tratando você. Eu estou mudando você. Eu estou derrubando o gigante dentro de você, para depois derrubar o gigante do lado de fora. Quando Deus pegou Davi, meu irmão, e encheu Davi de coragem, encheu Davi do Espírito Santo, sabe o que Deus estava fazendo? Humilhando Israel. Sabe quantas vezes Deus fez isso? Um monte. Sabe aqueles crentes que vivem assim, ó, Deus, meu Deus, a palavra de hoje foi um maná tremendo. Que maná. Meu Deus. Tem uns que é até legal que a gente fala assim, o que foi pregado? Rapaz, eu nem sei, mas foi tanta unção que, ó. Qual foi o texto citado, texto lido, texto básico da mensagem? Meu irmão, foi tanta unção, tanto poder que o texto ficou... Mas foi, o que aconteceu? Rapaz, mas o irmão chegou lá, o pastor, ele esticava o braço assim, ó, pá, caía meia dúzia para lá. Ele dava um chute aqui, caía outro. Era muito poder. Mas você não sabe o que foi pregado. Varão, de cabeça, assim, agora eu não lembro, muita coisa foi dita. São muitas reflexões da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos compreender que essa palavra que Deus está liberando aqui nessa noite, não é só para derrubar um gigante na sua vida, é para derrubar o gigante dentro de você, para que todos os gigantes caiam por terra diante de você. Quantas vezes Deus humilhou Israel? O maná não era bênção, era humilhação. Pastor, que é heresia. Está onde isso, pastor? Livro de heresias? Não. No livro do Êxodo, Deus fala isso com Moisés. Que aquele era o pão da humilhação. Por quê? Porque o que Deus tinha para Israel não era o maná, era a terra boa, que manava leite e mel. Porque o que Deus quer não é só ficar derramando do céu sobre você e você ficar assim, ó. Inútil vos será bem cedo levantar e novamente fazendo diabo de novo, né? Usando a Bíblia contra a Bíblia. Aos seus amados dá enquanto dormem. Vira um preguiçoso, uma preguiçosa, faz nada da vida e quer vitória. Faz nada e quer bênção. Não faz nada e quer conquista. Aí Deus sabe o que Deus faz? Levanta um gigantão dentro de você, que é pior do que o gigante do lado de fora. Porque o que colocou medo nos israelitas não foi o gigante do lado de fora, foi o gigante do lado de dentro. Aquele gigante que Davi chegou já vencido. Davi já tinha vencido ele. O povo de Israel estava lá, o exército de Israel estava lá, caindo de medo do gigante dentro deles. O medo é um dos maiores gigantes que existem contra nós.
Aquele medo que te paralisa. Não é um medo natural. Eu falei sobre isso esses dias lá na igreja. O medo natural é importante, é necessário. O medo natural evita que nós morramos até. Mas aquele medo que te paralisa, assim como esse medo que paralisou os hebreus, você pretende fazer uma faculdade, mas você vira e fala, não sei se vai dar certo. Claro que você não sabe. Você tentou? Ah, mas tem um concurso, mas esse negócio, eu já tentei, não deu certo, tenta de novo. Mas eu tentei 2 vezes, não deu certo, tenta de novo. Ah, mas é tão difícil, se esforça mais. Ei, Deus não quer ficar te dando maná, Deus quer te dar, sabe o quê? Uma terra boa, que mana leite e mel. Mas na terra boa, ninguém come de graça, todo mundo trabalha para comer. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é terra boa. Mas para comer na terra boa, que é ser cheio do Espírito Santo, precisa trabalhar. Não, o sacrifício já foi pago por mim na cruz do Calvário. Ai, fala até de uma forma, né? Não, Cristo, eu não preciso pagar mais o preço de nada. É mesmo? Pela sua salvação, pela nossa salvação, não precisamos pagar o preço mesmo não. Já foi pago na cruz. E nada do que fizermos é o suficiente. Estou trabalhando duro para poder ir para o céu. O sacrifício não pode ser anulado. O sacrifício dele foi perfeito. Mas pela sua santificação, pela nossa santificação, devemos trabalhar. Eu não quero experimentar o céu quando eu morrer e for para lá. Eu quero experimentar o céu aqui. Tem mais alguém comigo nessa? Mas essa terra boa requer trabalho. Venceu o gigante, ouvi falar, venceu o gigante, vós também vencerás. Ah, meu irmão. E o povo gosta muito, né, pastor? Quando o pregador imposta a voz. Né? Queridos, Davi venceu. Aí dá umas coisas assim, vós também vencerás. Aí você, meu Deus, eu recebo essa palavra poderosa. Sai daqui, primeiro vento que dá, a primeira tempestade, a casa cai. Sabe por quê? Não foi firmada na rocha. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E sabe, as pessoas às vezes param aí no texto. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Está vendo? O pastor tem que ensinar mais. Não, tem que ter mais estudo. Não. O meu povo tem que leia o resto do texto, a continuação. Não fica só citando texto que você ouviu a vida inteira, não. Esse negócio de citar texto que ouviu a vida inteira fala um monte de coisa errada. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo, vós também vencerás. Está escrito assim? Não, está escrito, eu venci o mundo. E Jesus encerrou ali. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Sabe o que ele estava dizendo? Se tiver comigo, eu levo para o caminho da vitória. Se tiver distante de mim, se prepara para a derrota. Esse negócio de citar texto que ouviu a vida inteira, olha aqui, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaram o conhecimento, não é porque falta o conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei de diante de mim para que não sejam sacerdotes. Não é porque falta, é porque alguns rejeitam. O pastor prega semana inteira, você ouve a palavra, mas eu acho que, já viu, pastor, não sei se aqui tem, aqui em Volta Redonda não deve ter, só lá em Valença. Aqueles crentes que saem dizendo assim, não, a palavra foi bênção, mas eu entendo essa palavra de outra forma. Você pregou a Bíblia, e eu geralmente prego sermões expositivos, as ovelhas que estão aqui sabem disso, eu amo sermões expositivos. Então você está lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto. A pessoa vira e fala, mas eu entendo essa palavra de outra forma. Aí a pessoa adapta o texto à vontade dela. Aí não teve jeito, né? Deus desceu de cotovelo lá na igreja. A cruz não foi feita de borracha por um motivo. Ela nunca pode se amoldar ao seu corpo.
É você que tem que se amoldar à forma da cruz. A cruz foi feita de madeira para ser rígida, sólida, firme. Porque senão você... Estou carregando a minha cruz, Senhor, mas está pesada. Ai, aí você pega e abaixa o braço, a cruz abaixa também, fica na sua forma. Ai, estou meio cansado. Ai, deita a cruz, fica molinha ali, te dando confortinho. Não, a cruz foi feita de madeira. Quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você e eu precisamos entender, o Evangelho não se adapta a nós, o Evangelho não se amolda a nós temos que nos amoldar ao Evangelho. Então, em nome de Jesus, você quer vencer os gigantes? Quantos aqui querem vencer os gigantes? Então, em nome de Jesus, eu profetizo que até o final, já vou acabar já a mensagem, mas até o final dessa mensagem, os minutinhos que faltam aqui, o gigante que se levanta contra você, dentro de você, vai cair por terra. Porque em nome de Jesus, depois que esse gigante cair por terra, qualquer gigante que se levantar do lado de fora, será vencido para a glória de Deus. Davi se aproxima do gigante, e quando ele ouve o desafio do gigante, qual é a fala de Davi? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Quando ele vai diante do gigante, veja a fala dele no nosso texto dessa noite, diz assim, ele vira para o gigante, vou ler o texto na íntegra, diz assim, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que hoje, em nome de Jesus, gigantes cairão por terra, para que você viva o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então eu quero convidar você a colocar a mão no seu peito e dizer assim, em nome de Jesus, hoje mesmo, gigante, você vai cair por terra, porque você desafiou o Senhor dos Exércitos. Ah, pastor, mas não tinha que levantar a mão assim e expulsar o gigante de longe? Qual é o nosso maior inimigo? O diabo, Satanás é o nosso maior inimigo? Não, o inimigo, o demo, o cramunhão, o costa marrom, ele é o nosso maior inimigo. Não. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O diabo pode ser o seu segundo maior inimigo, mas o seu maior inimigo é você. Não é o diabo que segura os seus joelhos para você não dobrar eles e orar. É a sua carne. Não é o diabo que te põe na frente do Netflix para assistir 10 dias de série, o olho quase que caindo para o lado de fora, noite inteira, madrugada acordado, levanta, lava o rosto, estou ficando com sono, lava o rosto, de manhã sai para trabalhar. Se fosse para ter uma vigília na igreja, meu irmão, não ficava. 2 horinhas de culto, às vezes não aguenta, mas passa a noite na frente do Netflix. Não é o diabo, é a sua carne. Não é o diabo que impede você de jejuar, é a sua carne. Não é o diabo que impede você de ler a Bíblia, é a sua carne. Tem gente que vira e fala assim, peguei a Bíblia para ler, presta atenção aqui. Peguei a Bíblia para ler, rapaz, mas o inimigo me colocou um sono. O diabo veio com sono, olha, eu repreendi em nome de Jesus, porque me deu um sono. Toda vez que eu pego a Bíblia me dá sono. Sabe que inimigo é esse? Não é o diabo, é a sua carne. E você precisa vencer esse gigante. Em nome de Jesus. Como é que eu venço o gigante? Vou ler a Bíblia. Pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia e não ficar dormindo em cima da Bíblia? Receita básica, se você estiver anotando, anota aí. Durma mais cedo. Acorde mais cedo. Trabalhe com mais disposição. Volte para casa com mais disposição. E ofereça a Deus um tempo bom, agradável ao Senhor.
Para isso você tem que negar a si mesmo. Para isso você tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Aí vem um detalhe. Nós às vezes não conseguimos compreender o que é a cruz. Aí tem a irmã que tem um marido alcoólatra e fala, isso é a cruz que Deus colocou na minha vida. Ele não é a cruz. Tem os filhos que são problemáticos. Não, eles não são a cruz. Tem a esposa que não, ela não é a cruz. O patrão que não, ele não é a cruz. O que é a cruz então, pastor, que eu tenho que carregar? A vontade de Deus contra a sua vontade. Você tem vontade de fazer A, e Deus quer que você faça B. E aí você precisa optar. E aí você opta pela vontade de Deus. Aí você está tomando a cruz e seguindo. Ora! Mas eu estou tão cansado para orar. Mas a sessão Corujão você assistiu todinha. Jejua! Mas esse final de semana tem um churrasco. Aí fica difícil. Depois que passar eu faço. Leia a Bíblia! Mas eu não entendo nada. Quanto você está investindo para entender? Isso aqui pega um monte, pastor. Quanto é que você está investindo para entender? Gasta R$200 com a sandália, mas não compra um devocional. Gasta 100 e poucos reais com uma calça, mas não compra um dicionário bíblico. Gasta uma fortuna com Avon e Jequiti para ficar bonita por fora. Gasta um monte de dinheiro com whey protein para ficar malhadão, bombadão, mas não investe um centavo em conhecimento da verdade. E aí depois diz, o povo está perecendo por falta de conhecimento. E você? Quer vencer o gigante que se levanta contra você? Quem quer vencer o gigante aqui ainda? Fala, eu quero. Então, em nome de Jesus, mude o seu comportamento. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, nós só produziremos mais do mesmo. 2020 está chegando. Eu vou repetir, 2020 está chegando. E com esse novo ano, novas expectativas, novos sonhos, novos planos, que podem ficar frustrados como alguns que você fez. Sabe por quê? Se você não mudar o seu comportamento, você só vai produzir mais do mesmo. Tem escola bíblica aqui, pastor? Escola bíblica dominical com você é mais legal. Todo mundo vem na escola bíblica, pastor, domingo de manhã, a igreja está bombando. É uma benção, mas o senhor olha assim e fala, irmão faltou, vem de vez em quando, vem. Mas eu quero vencer o meu gigante. Ei, levanta a sua mão assim, mas levanta com autoridade e fala assim, gigante, em nome de Jesus, ainda hoje você vai cair por terra. Porque a partir de hoje, eu vou mudar o meu comportamento. Eu lanço por terra tudo que estava me impedindo de ser corajoso e viver o projeto de Deus. Em nome de Jesus, só aqueles que creem nisso liberam um som de glória. Aplaudam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fica de pé em nome de Jesus. E eu vou falar algumas últimas palavras aqui com você de pé, e você vai ficar só 15 minutos de pé. Amém. Tem uma irmã de fé e Deus derrama uma bênção especial sobre a vida dela. Não vai ficar não, fica tranquilo, 15 minutos não. Recebe também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se queremos vencer o gigante como Davi venceu, nós precisamos ter visão espiritual, discernimento espiritual. Ninguém tem discernimento espiritual sem conhecer as coisas do Espírito. Ninguém se torna um ser espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual, se não tiver conhecimento das Escrituras. Eu poderia vir aqui e fazer aquela pregação, sabe, apertar o play e dar show como alguns fazem por aí. Mas eu sei que nesse lugar o Evangelho é pregado. E o chamado de Deus para a minha vida não é para dar show, é para pregar o Evangelho, o Evangelho do arrependimento. E tem crente aqui que não ora mais como orava antes. Tem crente aqui que não busca mais a Deus como antes. Tem crente aqui que está frio espiritualmente. Tem crente aqui que já não sente mais Deus como antes. O gigante tem gritado dentro de você e te
colocado para recuar, com medo. Com medo de quê, pastor? Quais os medos que têm afligido você? Quais as batalhas que você tem enfrentado? Nenhuma delas é para te afastar de Deus, todas elas são para te aproximar dele. Trate toda, olha o que a palavra de Deus diz: considere toda aprovação como disciplina de Deus. É isso que a Bíblia diz. Eu sou filho. Você é filho? Quem é filho aqui fala: eu sou filho. Então você está nas mãos do Pai, e das mãos dele gigante nenhum pode te tirar. E Deus me trouxe aqui nessa noite para convidar você a um retorno ao centro da vontade de Deus, para fazer de você um valente como Davi, porque Davi formou valentes porque ele era valente. Davi transformou, bandidos, ladrões, fracos, devedores em valentes, porque Davi era valente. Você tem um pastor valente aqui na sua igreja, mas às vezes falta você dizer assim: Senhor, eu quero ser braço do Senhor para a vida do meu pastor. Senhor, eu quero ser valente porque eu quero gerar valentes na minha casa. Mães, vocês têm filhos? Você precisa formar homens valentes, mulheres valentes. Pais, vocês têm filhos? Você precisa formar homens valentes, mulheres valentes. Mas para isso você precisa ser valente. Eles precisam te ver orando, eles precisam te ver jejuando, eles precisam te ver lendo a Bíblia, eles precisam te ver com paixão e amor por Deus, no louvor, na adoração, na vida de consagração. O que eles têm visto dentro de casa? Eles precisam ver Deus em você, a esperança da glória. Ensina o menino no caminho que deve andar, não o caminho, no caminho. Você trilha e ele vai, você trilha e a criança vai. Ele te vê jejuando e fala: para que serve o jejum, pai? Filho, o jejum serve para mortificar a nossa carne, para fortalecer o nosso espírito. O jejum serve como uma forma de nós subjugarmos a nossa carne, a vontade de Deus, e fazermos com que o nosso espírito seja fortalecido. Há duas lutas dentro de nós, a carne e o espírito. Ambas lutam para poder tomar o domínio do nosso ser. Duas forças. Se nós temos alimentado mais o nosso espírito, ele vencerá a batalha contra a carne. Sabe por quê? Temos tão pouca força para orar, tão pouca força para ler a Bíblia, tão pouca força para vir à igreja. Tem crente que fala: eu estou tão desanimado, aí fica um tempo sem vir na igreja. Meu irmão, minha irmã, isso é porque a carne está sendo mais alimentada que o espírito. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga Cristo. Ei, se você não ora mais como orava antes, se você não jejua mais como jejuava antes, se você não lê mais a Bíblia como lia antes, se você já não queima mais por Deus como você queimava antes, e você deseja de verdade ser cheio do Espírito Santo para queimar de amores por Deus, se você deseja de verdade ser cheio do Espírito Santo para vencer as batalhas externas, porque venceu a batalha no seu interior, em nome de Jesus, joga por terra hoje toda armadura que não serve em você. Toma aquilo que Deus confiou a você e se aproxima dele com fé, crendo, porque o gigante cairá por terra em nome de Jesus Cristo. E eu quero convidar à frente, e eu não fico insistindo, porque tudo isso aqui é precioso demais. A unção que Deus está derramando aqui é preciosa demais. O que Ele vai derramar sobre os que vierem aqui à frente é precioso demais. Então eu não fico insistindo, eu não fico, oferecendo algo precioso como se fosse nada. Não. O que é precioso precisa ser valorizado. E eu quero convidar à frente você que reconhece: eu não oro mais como antes, eu não sinto mais o que eu sentia antes, e eu quero voltar a partir de hoje a sentir o que eu senti um dia. Eu quero ter mais de Deus, eu quero ter mais. Saia do seu lugar e venha à frente, não espera nada, nem ninguém. Oh Deus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, há uma unção de renovo aqui nessa noite. Deus está renovando a aliança aqui nessa noite. Deus está renovando o seu pacto com ele. Veja, Davi falou com o gigante: quem é esse
incircunciso que se levanta contra o povo de Deus, contra o exército do Deus vivo. Ele sabia que eles tinham aliança com Deus e o gigante não tinha. Da mesma forma você tem aliança com Deus. Talvez a sua aliança estava abalada, talvez a sua aliança estava fraca, mas Deus está renovando a sua aliança com Ele nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, eu gostaria de pedir os intercessores para já estar orando. Impõe as mãos sobre os irmãos. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo. Gostaria de pedir o pastor para me ajudar também, orando por esses irmãos, impondo as mãos. Eu já vou entregar o microfone, eu só preciso fazer o que Deus me trouxe aqui para fazer. Tudo